Olá, boa noite. Bem-vindo ao quarto debate do Encontro EducaRede 2011. Eu sou o Guilherme Felitti, repórter da revista Época Negócios, e a gente vai discutir nessa quarta-feira a questão do lixo eletrônico. O Encontro EducaRede é promovido pela Fundação Telefônica e está acontecendo além do Brasil e outros 5 países na América Latina e na Europa, Espanha. É um encontro que vai estudar essas relações entre tecnologia e educação. Você, até o final do dia hoje, vão subir no site onde você está assistindo essa transmissão, o VT dos debates anteriores, os 3 debates anteriores, para você acompanhar o que já passou aqui. Esse debate de hoje vai contar com a presença de 3 debatedores, e na próxima hora a gente vai falar sobre os impactos do lixo eletrônico no meio ambiente e na sociedade. Então vamos apresentar quem são os debatedores. Aqui à minha esquerda está o Marcelo Braz. Daqui a pouco ele vai fazer uma explicação, uma introdução mais profunda sobre o que ele faz. Do lado dele está a Mayra Begali e do lado dela está o Felipe Fonseca. Vamos passar por uma pequena introdução, então, pelo menos para a gente saber qual o principal assunto, quais são os principais pontos que a gente vai abordar nessa discussão. Acho que talvez seja interessante a gente começar falando o que é o lixo eletrônico. O lixo eletrônico a gente pode classificar como o resto de qualquer equipamento eletrônico que é descartado incorretamente e tem algum tipo de impacto direto ou indireto no meio ambiente ou na gente, na vida dos seres humanos. A gente pode considerar PCs, celulares, geladeiras, monitores, TVs, eletrodomésticos e afins. A ONU estima que são mais ou menos 40 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano, e o Brasil está bem mal posicionado nesse cenário. É o país em desenvolvimento que mais descarta lixo eletrônico no mundo, à frente inclusive dos chineses e dos indianos. Só para você ter uma ideia, há 3 anos eram 3 mil toneladas de celulares no Brasil que eram descartados sem nenhum tipo de programa específico. De 3 anos para cá, o número de assinantes da telefonia móvel no Brasil cresceu, provavelmente o número de toneladas de lixo eletrônico cresceu do mesmo jeito. Esse não é só um problema do Brasil, mas a gente tem também umas rotas estabelecidas entre os países em desenvolvimento que mandam contêineres recheados de lixo eletrônico para países em desenvolvimento, como é o caso principalmente dos Estados Unidos e da Europa, que mandam muitos cargueiros para a África, principalmente para a Nigéria e para a Gana, e para a Ásia. Na China a gente tem uma cidade que é Guiyu, inclusive a revista Time fez um ensaio fotográfico impressionante, a gente vai colocar aí para vocês clicarem e conseguirem ver. É uma cidade composta basicamente de pilhas e pilhas de lixo eletrônico que foram se acumulando durante o tempo. Por que os países desenvolvidos mandam os seus lixos eletrônicos para os países de desenvolvimento? As placas de PCs, celulares, smartphones, monitores e afins têm metais valiosos na sua composição. Então você pode encontrar, por exemplo, ouro, prata, o que foi chamado de garimpo eletrônico. Você tem as pessoas que ganham muito mal, que vão ficar raspando esses componentes e juntando para vender como uma forma de ganhar a vida. Ao mesmo tempo que você tem outros metais menos nobres, mas que podem ser revendidos também, como o ferro, o aço, o cobre. Mas ao mesmo tempo que você tem metais preciosos que podem ser revendidos, você tem outras substâncias super tóxicas que vão ter um impacto na saúde daquelas pessoas em curto ou médio prazo. Então, na composição de todos esses equipamentos eletrônicos que a gente tem hoje em dia, existem componentes como chumbo, arsênico, mercúrio, cobalto, cádmio, que podem causar de leves demências até a morte em questão de meses, dependendo da exposição ao qual a pessoa teve durante esse trabalho. Acho que introdução feita, queria começar pedindo para o Marcelo se apresentar e mostrar também, falar dos projetos que vem conduzindo ultimamente. Ok. Eu sou tecnólogo de formação, trabalho com tecnologia já há muito tempo. Trabalhei numa grande empresa com tecnologia e depois, recentemente, fui para a área de educação ambiental, porque o lixo eletrônico está ligado à educação ambiental, e mais próximo agora um projeto ligado à economia solidária com as cooperativas de catadores. Uhum. O projeto que eu ando desenvolvendo agora diz respeito a como os catadores irão trabalhar a questão do lixo eletrônico.
já que a lei, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que foi recentemente aprovada, ela prevê que os catadores das cooperativas têm preferência no momento de fazer a reciclagem, de modo geral, não só do lixo eletrônico, mas qualquer lixo gerado aí pela sociedade. E aí, então, existe um processo de formação ligado a esse processo, já que os catadores, o lixo eletrônico ele é um lixo muito específico, muito diferente do lixo comum. Então, nessa etapa que a gente está agora, a gente vai começar a trabalhar isso com eles. A USP, o CEDI da USP, que é um centro de recuperação, de triagem. De coleta de componentes, que foi aberto há 1 ano e meio, 2 anos. Isso. Porque, na verdade, a gente usar o termo reciclagem é impróprio, né? Na verdade, não é bem um processo de reciclagem, é um processo de triagem. E o processo final dessa triagem é que vai para uma empresa que lá no final do processo faça a reciclagem de todo o material. As cooperativas não vão funcionar de modo diferente, não, porque elas não têm a capacidade de manipular esse material, que é muito perigoso, né, na saúde. Então a ideia é que eles se apropriem desse conhecimento, se possível se apropriem das tecnologias também que estão recebendo ali, os computadores, de como usar aquilo, de como fazer o reuso e não só o descarte, que é um processo, uma etapa aí de toda a cadeia de produção e de descarte. E ao mesmo tempo começar a gerar tecnologia de reciclagem para esses equipamentos. No Brasil, porque essa tecnologia o Brasil ainda não domina. Isso é uma das razões porque alguns países exportam, né, mandam esse lixo para outros locais. Legal. A gente pode aprofundar algumas outras questões aqui que eu já anotei, mas vamos só fazer as introduções antes. Mayra, você, por favor, agora. Eu sou a Mayra Begali, eu sou fundadora de uma ONG que chama Veredas, sou cofundadora da Casa de Cultura Digital e participo de alguns coletivos. Eu desenvolvo projetos de tecnologias livres e trabalho articulando projetos e discussões nesse sentido também de apropriação de tecnologias. Tenho muito interesse na questão do reaproveitamento de materiais tecnológicos e o que muita gente chama de lixo eletrônico para a confecção de projetos e processos criativos como artesanato de volts, bricolagem tecnológica. E também em torno das discussões que pipocam de um lado, que é o fetiche pelo novo, pela tecnologia, e que do outro lado pode ser a desconstrução disso, que é você, ao invés de ir lá só comprar e adquirir pelo que você viu, que gostou, você querer saber como aquilo funciona e por que de repente é mais legal você ter um computador usado e poder manipular e criar a partir dele do que simplesmente ir numa loja e comprar um novo na caixinha com o sistema fechado. Então eu tenho bastante interesse no estímulo dessas discussões, nas reapropriações disso e nessas novas construções, nesses novos processos. O que faz a Veredas? A Veredas ela é uma ONG que trabalha com tecnologias sociais, que é a aplicação da tecnologia para algum fim social, em 4 vertentes, na verdade, meio ambiente, cultura, sociedade e artes. Então, a gente não só desenvolve alguns projetos, como também acaba agregando projetos de coletivos que têm interesse em difundir e somar coisas. Legal. Por fim, Felipe, por favor. Bom, boa noite. Meu nome é Felipe Fonseca. Eu sou um dos fundadores da Rede Meta Reciclagem, que foi onde eu conheci o Marcelo e a Mayra também, que está desde 2013 atuando aí no Brasil em diversos lugares, de maneira distribuída, descentralizada, com a ideia de apropriação crítica de tecnologias, usando o referencial de conhecimento livre, de tecnologias livres, que no começo a Rede Meta Reciclagem trabalhava bastante com a questão de receber doações de computadores, instalar software livre e entregar para projetos sociais. Mas com o tempo a gente começou a descobrir que o que nos interessava ali não era só a questão do computador em si, era muito mais o processo de descoberta, de aprendizagem e um pouco dessa vertente que a Mayra falou, que é a questão de apropriações críticas, de trabalhar produção cultural com tecnologias livres e tal.
E a gente também, com o tempo, descobriu que o que a gente fazia não era reciclagem, isso o Marcelo chegou a mencionar, que justamente reciclagem é quando a gente pega um material e reinsere ele na cadeia produtiva, no começo da cadeia produtiva. E, na verdade, o que a gente estava tratando ali era de estender ao máximo a vida útil daquela tecnologia ou criar outras maneiras de utilizar aqueles equipamentos e tal. Alguns anos depois, como a gente viu que tinha uma situação bastante complicada aqui no Brasil, em relação ao descarte, a deposição final do material eletrônico, no sentido de que, quando a gente falava sobre a reciclagem de eletrônicos, a gente recebia computadores, sempre aparecia um cara que dizia, não, eu sou especialista em reciclagem e tal, e eu pago para vocês aí tantos reais pela tonelada e tal. A gente achou aquilo, no começo a gente falou, pô, interessante, né, a gente pode financiar as coisas. A gente foi investigar, a gente descobriu que o que o cara fazia era triturar material, mandar em container para a China, mandar em container para Nigéria, para Gana, para Índia. Fazer parte desse... Entrar nesse ciclo de utilizar mão de obra semi-escrava, sem proteção, sem observância de normas ambientais, sociais e tudo mais, para fazer a deposição final desse material. Na verdade, não é a deposição final, porque eles fazem é queimar, então, grande parte daqueles componentes tóxicos para a atmosfera. Uma coisa importante de lembrar é que lixo eletrônico, e todo mundo que está aí assistindo, que tem aquele computadorzinho guardado lá na estante, que não está usando, está lá na garagem e tal, e um dia acha que pode, enfim, se desfazer dele e jogar no lixo, é bom lembrar que aquilo é lixo tóxico, aquilo tem elementos que, se colocados na natureza, vão contaminar o solo, vão contaminar o ar, vão causar problemas. A gente descobriu ao longo do tempo da atuação da Rede Humanitária Reciclagem que não existia e não existe até hoje maneira de se desfazer desse material no Brasil. Toda vez que chega alguém e chega para um projeto que recebe computadores e reutiliza esses computadores e fala, eu vou pagar tantos reais pela tonelada, eu dou 90% de chance de que aquilo ali está sendo feito de maneira errada. Ou vai mandar para a China, ou vai mandar para algum galpão aqui em São Mateus, na zona leste de São Paulo, onde vai ter uns moleques de 14 anos derretendo material sem proteção nenhuma. Então, a gente, em 2008, alguns integrantes da Rede Humanitária Reciclagem resolvemos fazer um site específico sobre a questão do lixo eletrônico. Como a meta-reciclagem ampliou o espectro, tinha toda essa questão de cultura, de apropriação, de tecnologia, de cultura digital e tal, a gente resolveu fechar uma questão ali, que a gente fez um blog chamado lixoeletrônico.org, sem BR, que era para tratar de estruturas e políticas e modelos de deposição desse material. E a gente identificou que no Brasil não existe a estrutura para se desfazer desse material. A gente começou a buscar referências internacionais e tal. E uma das coisas que a gente identificou ao longo do tempo foi que um elemento chave para avançar a questão do tratamento do lixo eletrônico no Brasil seria a inclusão do material eletroeletrônico na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Quando a gente começou, era 2008, a política de resíduos sólidos estava no Congresso desde 1991, então faziam 17 anos que a Política Nacional de Resíduos Sólidos estava tramitando no Congresso Nacional. E no primeiro meio ano do blog Lixo Eletrônico aconteceu um fato ali, no primeiro ano, não lembro exatamente quando foi, aconteceu um fato que a gente, acompanhando a discussão sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, descobriu que um deputado federal chamado Arnaldo Jardim, daqui de São Paulo, tinha simplesmente retirado os eletrônicos da pauta de discussão da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Sem falar nada. Sem falar nada. Ele falou dentro da comissão. Tinha uma comissão dentro do Congresso Nacional, era composta pelo Arnaldo Jardim, Erundina, Paulo Teixeira e alguns outros deputados. E dentro das negociações lá, ele simplesmente tirou os eletrônicos para dizer que não, agora a discussão vai avançar porque isso aqui está sendo travado, tem pontos polêmicos aqui com a indústria, então vamos andar sem isso. No blog Lixo Eletrônico a gente identificou isso, a gente fez uma campanha, na hora, assim, a gente redigiu um manifesto, pediu para as pessoas assinarem, começou a circular, começou a mandar para a imprensa, para voltar o lixo eletrônico para a pauta da política de resíduos sólidos, porque aquilo era muito importante, é um lixo tóxico e tem um volume cada vez maior, os números de venda de computadores no Brasil crescem cada vez mais, então aquilo não poderia ser simplesmente retirado. E com o tempo a gente inclusive teve assessores de alguns dos deputados que estavam envolvidos que agradeceram a gente porque a gente mostrou que havia pressão, que havia pessoas na sociedade interessadas em que aquilo fosse incluído. E, por fim, a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi aprovada, depois de 19 anos de tramitação, foi aprovada no ano passado.
e ela incluiu os eletrônicos. Que falta agora, falta muito, então pelo menos agora a gente tem uma lei, só que a partir dessa lei a gente tem que construir, regulamentar e criar as estruturas e tudo mais, mas eu acho que um começo já foi. Legal, você já passou por alguns assuntos que eu achava interessante a gente colocar, mas antes da gente avançar, deixa eu voltar um pouquinho. Vocês três se conhecem do projeto Meta Reciclagem, né? Sim. Na parte prática, como é que funciona o Meta Reciclagem? Se alguém tem, por exemplo, uma empresa lá com os computadores que a empresa acha que está ficando obsoleto, entra em contato com vocês e faz a doação, e vocês fazem o quê? Como é que funciona? Olha, desde 2006, 2007 a gente não pede mais doações. Não? Tá. Não. A empresa que quer se desfazer desse material tem que pagar o processo de reciclagem, e se ela quiser doar material que esteja funcionando, ela pode doar para associações que fazem esse tipo de separação, triagem, reuso e tal. É muito complicado, porque a gente pode ver modelos que existem, por exemplo, na Europa. Na Europa, as poucas ONGs que fazem o caminho certo, por exemplo, tem umas ONGs na Bélgica que recebem material e mandam para países em desenvolvimento na África, por exemplo. Elas mandam só equipamento que está funcionando e elas mandam junto o dinheiro para a deposição final, que eles coletam o imposto na Europa, a política de resíduos eletrônicos da Europa, eles coletam, não sei se é um imposto, se é uma taxa e tal, mas que está incluído no preço do equipamento eletrônico, que prevê que é uma verba que vai ser utilizada para o descarte, para a deposição final. O descarte correto. Mesmo assim, eles ainda fazem muita coisa complicada. Tem um vídeo chamado Digital Handcraft, que mostra justamente um container na Alemanha sendo mandado para países em desenvolvimento, com um material que eles diziam que estava funcionando, mas os caras abrem o container, a fiscalização vai lá e abre o container, e o vídeo mostra exatamente essa cena. E tem um monte de material ali inservível que não vai poder ser utilizado. Mas o jeito certo e a pressão que a gente tem que fazer hoje em dia é a seguinte: nenhum projeto deve simplesmente aceitar doações e aquilo ser tratado como solução definitiva para o problema dentro da empresa que tem que doar. O que a empresa deveria fazer é entrar em contato com o fabricante do material e dizer: temos material que não serve mais, vocês devem vir aqui buscar de volta. A Política Nacional de Resíduos Sólidos que foi aprovada prevê a logística reversa, prevê que o fabricante é responsável, ou o fabricante ou o importador, seja responsável por retirar aquele material e encaminhar para a deposição final. Isso é uma coisa que os fabricantes não gostaram nem um pouco, provavelmente. Exato, mas essa intermediação, a partir dessa intermediação, é a empresa que tem que definir se aquele material vai para reuso, para projetos sociais ou reciclagem. A empresa que fabrica ou que importa. A empresa que utiliza o equipamento, a princípio, num mundo ideal, num mundo em que as estruturas funcionassem, não deveria nem se preocupar com isso. Ela deveria simplesmente ligar para o fabricante ou ligar para o poder público local e dizer: temos material aqui que não serve mais, encaminhe para o fabricante. Tá. E no meio desse tiroteio, o papel de vocês seria qual? Vocês é uma questão assim... Não, vamos dizer assim, o Grupo Meta Reciclagem. O Grupo Meta Reciclagem é uma questão bastante complexa. Assim. É uma rede distribuída com centenas de pessoas no Brasil inteiro, em diversas formações locais. Então, assim, dentro da rede Meta Reciclagem tem desde pessoas que estão em nível de coordenação de programas nacionais de inclusão digital, até pessoas que se organizam localmente para organizar uma pequena empresa ou, enfim, uma cooperativa. Então, a gente tem uma diversidade muito grande. Então, a rede Meta Reciclagem, o grupo Meta Reciclagem, não tem uma opinião formada sobre praticamente nenhum assunto. Talvez só o software livre seja um assunto que existe consenso. Mas, assim, o nosso papel nesse sentido, no começo era esse papel de receber material e mostrar e ensinar pessoas a usarem e tal. E a gente continua fazendo uso criativo de eletrônicos eletrônicos que não servem mais, tidos como obsoletos, mas a gente tem assumido um papel cada vez mais de conscientizar as pessoas por fato de que não existe um sistema no Brasil para recolher esse material, que a gente tem que chamar a atenção do poder público, a gente tem que chamar a atenção das empresas, a gente tem que fazer pressão para isso. E a gente mostra também que as pessoas não precisam se desfazer daquele material de maneira tão rápida como geralmente é. Então, dá para fazer um uso alternativo, por exemplo, de um computador de 10 anos atrás, como um servidor de arquivos, como um servidor de impressão,
como um firewall. Eu não preciso simplesmente pegar aquele computador e jogar fora, mas também não preciso ficar usando um computador de 15 anos atrás para usos de hoje em dia que não são mais possíveis. Que é uma coisa que, inclusive, a própria Maria tinha falado. Antes da gente só continuar, eu tinha esquecido na introdução de falar que você pode mandar suas perguntas para essa página na qual você está vendo o vídeo, ou você pode também mandar para a Educarrede 2000, o Twitter, @Educarrede 2011, as suas questões. A gente vai responder aqui, na medida do possível, questões que vão chegar para a gente. Mário, você tinha falado dessa questão, inclusive que o Felipe estava introduzindo agora, da diferença entre a reciclagem e o reaproveitamento. Se a gente fosse dar um exemplo para quem está vendo, que tipo de aplicações um computador velho, um equipamento velho pode ter dentro de casa, por exemplo? Dentro de casa, Felipe, como acabou de falar, servidor, enfim, você pode dar esses usos mais óbvios. Mas tem uma outra parte que a gente trabalha montando laboratórios de experimentação, que aí já não é dentro de casa, que é uma outra linha que trabalha mais com essa parte criativa e lúdica, que é você saber para que serve uma máquina, o que tem dentro dela, que tem muita gente que tem medo de abrir um computador, né? Para ensinar as pessoas também como funciona aquilo. Como funciona aquilo e o que aquilo pode virar. Então você pode, ter N soluções criativas. Fazer robozinhos, enfim, foguetinhos, coisas que... desde brinquedinhos, assim, eletroeletrônicos, tem pessoas que dão oficinas de robótica livre a partir de lixo eletrônico, como dar outros usos, transformar, sei lá, um gabinete, pintar aquilo, dar um outro uso. Pegar uma CPU, transformar aquilo numa prateleira. Então, não necessariamente uma coisa que é um lixo eletrônico vai ter um fim eletrônico. Mas é essa questão que é a meta-reciclagem, né? Você reciclar de uma outra forma. Você usar aquele aparelho, talvez não para a função primordial dele, mas para alguma coisa que simplesmente você não vai jogar no lixo e ser conduzido lá para aquele caminho que a gente estava falando agora há pouco de descarte irresponsável. O que acaba acontecendo na lista é mais ou menos isso. Chegam várias pessoas assim, tenho, sei lá, 10 computadores no e-mail de contato do site da Meta Reciclagem. E às vezes as pessoas da lista têm interesse em recolher aquele material para dar um fim criativo, mas não é reciclar propriamente. Por isso que, assim, não há um consenso quanto à doação. Existem alguns materiais que são absorvidos pela lista, mas não como uma solução final, e também não é uma grande quantidade. E tem outros que, enfim, a gente acaba direcionando para outros lugares. Para reutilização dos aparelhos? Reutilização, descarte que seria adequado. O Felipe estava falando agora há pouco da lei de resíduos sólidos aprovada no Brasil. Acho que talvez seria legal a gente se aprofundar um pouco mais para entender como é que está esse cenário no Brasil. Esse é o principal avanço na questão do lixo eletrônico no Brasil nos últimos anos? Quem sentiu, por favor, pode Como marco jurídico, sim. Né? Porque, como o Felipe falou, na verdade existe um lobby. Existia e ainda existe um lobby muito forte da indústria que produz tais equipamentos. Se a gente comparar a cadeia de produção do computador com, por exemplo, a cadeia de produção de um alimento. Quando você compra um alimento como produto pronto, acabado, se você olhar no alimento, atrás está escrito do que ele é composto. Os ingredientes do alimento estão ali. Se você compra um computador, não vem escrito isso. Não está escrito que ele tem cobalto, tem arsênio, tem ouro, tem platina, tem cádmio, tem mercúrio. Então, é muito interessante isso, como a indústria fez esse lobby para não assumir o custo de recolher esse equipamento, sendo que ela, no princípio da cadeia produtiva, tem a noção de que material é composto aquele computador ou qualquer equipamento eletrônico que foi produzido. O que eles alegam bastante é que o custo da logística reversa é muito alto. Porque a variedade de equipamento produzido é muito grande. A gente está falando de computador, mas se você classificar como lixo eletrônico, e também próprio classificar como lixo, já que tem, por exemplo, um dos materiais é ouro que tem ali,
que eu saiba, o ouro nunca foi lixo em lugar algum. Você vai ver que o custo de recolher, a logística, de reprocessar esse material, é que a indústria não quer assumir. Ela quer, agora, como está aprovado, e é uma norma jurídica que todos vão ter que seguir, ela quer equilibrar esse custo com o governo e com a sociedade civil. Mas é muito curioso, porque ninguém pode, em princípio, produzir o seu próprio computador. Existe uma responsabilidade, nós não temos uma lei para isso específica, né? Uhum. Então, o controle da cadeia de produção ficou muitos anos na mão da indústria. Como agora isso passa juridicamente para o Estado tem condições de cobrar isso, eles começam a negociar formas de isso ter um ônus maior para a indústria, né? De ter um ônus distribuído. Quer dizer, na cadeia produtiva, que envolve o lucro não é distribuído, o lucro é concentrado na empresa que produziu. Mas na hora do descarte, na hora da questão ambiental, que é muito grave, porque se você for definir como lixo eletrônico, você teria que definir lixo eletrônico a hora que ele é produzido, na fábrica, e não a hora que ele é descartado, né? Porque o computador já é definido como um componente prejudicial ao meio ambiente, pelos compostos que ele carrega. Agora, esse é um movimento recente no Brasil, né? Dessa pressão Sim, mas na lei ficou 20 indústria. anos para ser aprovada, né? Uhum. Ao passo que em outros países essa política foi mais rápida, aconteceu mais rápido, pela pressão da sociedade civil. Agora a gente entrou no processo da lei, que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, onde estão sendo abertas audiências públicas. Já existe um plano já pré-definido, claro que em acordo com a indústria, com a sociedade civil, né? E esse plano vai ser mostrado à população, e a população, ou qualquer comunidade, qualquer associação, qualquer grupo, pode opinar nesse plano, quais alterações podem ser feitas. Está sendo feito a nível estadual, começou agora, já está sendo feito por região, no Centro-Oeste. E em São Paulo, até o dia 5 de outubro, estão abertas as inscrições pelo site do Ministério do Meio Ambiente. Então essa é uma hora que a população pode, sim, né? A lei está feita, mas ela pode opinar de como vai ser feito isso. Eu acho que tem uma questão aí que é importante quando a gente fala dessas coisas todas de reciclagem e tal. Que as pessoas tendem a acreditar, por conta de exemplos que a gente tem, por exemplo, do alumínio e tal. As pessoas acham, não, reciclagem dá dinheiro. Uhum. Reciclagem vai ser lucrativo e tal. E quando a gente começa a falar de reciclagem de eletrônicos, as pessoas falam, não, mas como que não tem ninguém investindo nisso? Isso dá dinheiro. Os eletrônicos, justamente por serem compostos por dezenas de materiais diferentes, e todos eles miniaturizados em pequena escala, soldados em camadas e tal, o custo para a extração de um material, por exemplo, de um pinguinho de ouro que tem numa placa, é muito alto. Então, assim, aquele material pode, no fim, ser utilizado como ouro, normalmente pode. Mas o custo financeiro e o custo ambiental, às vezes, de extrair aquilo é muito alto. Muitas vezes, e essa é uma coisa que não se fala muito, a reciclagem acaba sendo mais poluente do que simplesmente extrair mais material, ou fazer uma deposição que não seja reciclagem, que seja o reaproveitamento e tal. Então, assim, tem alguns equívocos em que as pessoas se baseiam, quando elas falam, não, mas como que isso não está resolvido ainda? Porque, assim, primeiro, lixo eletrônico, reciclagem efetiva, que é reintroduzir no ciclo produtivo, reintroduzir na cadeia produtiva, não dá lucro. Isso tem um custo. Quando a gente fala aqui no Brasil, então agora com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a indústria tem que assumir a logística reversa para poder, enfim, a indústria assumir os custos daquilo. A indústria tem uma objeção que é bastante legítima, que eles falam, grande parte dos eletrônicos que estão no Brasil não foi a gente que fabricou, e não foram os importadores registrados que pagam impostos que trouxeram. Então tem ali o mercado cinza, que é uma questão bastante complicada, no sentido que é um material meio sem dono. Que se for ver, a gente vai ter que responsabilizar a indústria, mas a indústria é uma empresa chinesa que mandou aqui por contrabando. Então. E é uma objeção que é legítima. Só que a consequência dessa objeção é que nada é feito.
Então, assim, o que a gente tem que fazer é pensar num sistema em que a responsabilidade seja dividida entre a indústria e entre o governo, e entre o terceiro setor, e entre a sociedade, que é como que a gente faz para bancar os custos disso. Seja avançando em outras áreas que a gente vai ter que pegar recursos de outros lugares, seja criando maneiras mais criativas de reaproveitar aquele material. A ideia do reuso é interessante, mas ela tem um grande problema, porque assim, ela trabalha sempre em pequena escala. E a gente já montou, assim, na meta-reciclagem, a gente já montou dezenas de laboratórios de meta-reciclagem em diferentes lugares do Brasil, em que a gente sempre chega, em determinado momento, a gente chega num limite. Que é assim, quando a gente recebe 100 computadores de uma vez só, cara, vai ter um monte de material que a gente não vai conseguir aproveitar. Vai baixar E esse número aquilo bem. vai gerar pra gente um custo, porque a gente quer fazer as coisas do jeito certo. Então aquilo vai gerar pra gente um custo de reciclagem que a gente vai ter que gastar muito dinheiro para reciclar aquilo do jeito certo. Ainda por cima tem algumas coisas, alguns tipos de eletrônicos, por exemplo, os monitores CRT, os monitores de tubo antigos, que no Brasil não existe nenhum lugar que faça o processo correto. Que lá é cheio de chumbo e tal. O que acontece é que no Brasil o pessoal deixa um terreno baldio perto de casa e vai molecada lá de madrugada e joga vidro para quebrar. Ou queima, né? Ou queima, não, mas a molecada gosta de quebrar vidro, né? Joga pedra e tal. Aquele material ali, cara, é chumbo misturado com vidro. Aquilo ali, mais cedo ou mais tarde, vai virar e vai contaminar o solo. Ou vai uma criança lá começar a mexer no chumbo e tal, vai ter contaminação pesada e tal. Tem um monte de complicações aí que a gente não consegue nem avançar, e justamente assim, as objeções são legítimas. Então, acho que quando a gente fala de pensar a cadeia inteira do material eletrônico, a gente tem que pensar aí no final, na reciclagem, na deposição e tal, sabendo que tem essas complicações, sabendo que a reciclagem muitas vezes é prejudicial ao meio ambiente, que a reciclagem é custosa, que a reciclagem lança materiais. A gente tem que saber que a reciclagem, quando a gente fala que tem ouro no computador, então vale a pena reciclar. Vale a pena pegar o ouro. Grande parte, quase todo o restante do material não vale nada. Só que a gente tem que pensar também no começo do processo, de onde que vem esses materiais. Tem uma questão que é importantíssima, que pouca gente fala, que é a questão do coltan, que é a colombita tantalita. É uma liga de material, um mineral que é utilizado, não sei exatamente precisamente para que é, mas é nos monitores, nas telas de LCD, que estão em todos os celulares, GPS, sistema de navegação de carro, laptop, tablet, enfim. Está na grande maioria dos eletrônicos. Grande maioria dos eletrônicos, e cada vez tem mais eletrônicos usando tela de LCD, ou enfim, essas telas fininhas. O material, um dos materiais que proporciona a funcionalidade disso é o coltan, que grande parte do coltan do mundo, e eu acho que a maioria do coltan do mundo, é explorado no Congo. A guerra civil do Congo a manutenção da guerra civil no Congo se deve, em grande parte, por conta dos interesses locais de extração desse minério. Ou seja, cada vez que a gente vai numa loja da operadora de celular aqui e compra um celular novo, a gente está ajudando a financiar uma guerra no Congo. Que dentro de uma questão geopolítica mais complicada, mas no final das contas é uma tecnologia que sai e depois volta para a África, né? Sim. Sai do Congo, nesse sistema que você está falando, sai do Congo e volta para principalmente Gana e Nigéria. Vamos sintetizar um pouco exatamente o que a gente estava falando até agora. Então, essa lei dos resíduos sólidos é um avanço, mas retroativamente a gente tem um grande problema, que é uma batata quente que ninguém quer assumir, que é essa história de centenas de milhões de equipamentos no Brasil vendidos antes dessa lei. Eu acho interessante, mas antes a gente tem uma dúvida. Lorena, por favor. O pessoal que está perguntando, a gente recebeu uma pergunta de uma leitora que não se identificou, no internauta. Ela perguntou, financeiramente, compensa mais reciclar um componente eletrônico ou produzir um componente novo? Ela falou que é para os três. Por favor. Quem se sentir... Porque quando a gente fala financeiramente, geralmente as pessoas pensam num lucro imediato. Uhum. Só que, assim, o lucro, ele não pode só levar em consideração o dinheiro, mas sim toda uma cadeia produtiva e de vida em que as pessoas estão inseridas. Então tem, sei lá, o dano ambiental, o dano da pessoa mesmo, da saúde da pessoa. Então, é complicado falar em reciclagem, porque, como o Felipe estava dizendo, nós não temos condições, sei lá, salubres para se fazer isso. É um ambiente pesado. Se você for na Santa Efigênia, onde tem os catadores que fazem a extração desse material,
se qualquer um de vocês tiver a oportunidade de ir lá e entrar, tipo, é um lugar que não tem um cheiro bom, que o ar é pesado, é um lugar muito, muito obscuro até. Santa Efigênia, no centro de São Paulo. Aqui no centro de São especializado Paulo, em equipamentos isso. eletrônicos. Você chega lá e tem depósitos, assim, uma portinha, que você vai entrando e, sei lá, você chega em galpões enormes de lixo eletrônico. Então, você não tem esse processo correto hoje. E se você for fabricar outro, você vai fabricar outro aonde também? Com elementos que vieram da onde? Da África, da Ásia, com mão de obra subempregada, que aquilo foi extraído de recursos naturais, sabe-se lá como. É uma questão muito complicada conseguir mensurar o que é mais impactante ou menos impactante. Uhum. Eu acho que é uma coisa que tem que ser vista, assim, de uma forma bem ampla, e pensando em resolver isso a longo prazo, e pensando na tecnologia como algo que não seja um produto final, mas que contemple um projeto complexo, desde a fabricação, as pessoas que estão sendo usadas como mão de obra, os recursos naturais que estão sendo extraídos, e qual vai ser o destino reverso daquilo lá. Ou seja, a gente está batendo muito nessa questão que não é reciclagem, não é reaproveitamento. Eu queria até matar uma dúvida com o próprio Marcelo, que é o seguinte. Eu fui cobrir quando foi lançado esse centro da USP, no qual você falou, que vai fazer a filtragem, e eu lembro que foi um lançamento muito festejado, porque era uma coisa muito carente, era um setor muito carente, principalmente em São Paulo, né, que concentra muitas empresas e muitos dos usos desses aparelhos. De 2 anos para cá, como é que andou isso? O centro continua recebendo para fazer a filtragem dos equipamentos que depois vai mandar para o descarte. Qual que é a relação também entre descarte e reciclagem desses aparelhos? Então, a última vez que eu tive a oportunidade de conversar com a professora Tereza, que é quem começou o processo dentro da USP, ela me disse que o CEDI, nesse momento, já com acho que quase 2 anos já de funcionamento, ele ainda é deficitário. Até para responder a pergunta da menina, ele não tem como cobrir os custos. Né? Ou seja, ele nem dá faz prejuízo. o processo de reciclagem, ele só faz a triagem. Ele só recebe material e depois prensa isso e tal e manda para as empresas recicladoras. Mas uma questão que é importante colocar aí dentro da resposta que a menina, da pergunta que ela fez na internet, é que o processo de reciclagem também ele é caro porque uma única empresa no mundo está patenteando as tecnologias de reciclagem. Uma empresa da Bélgica. Então Qual existe, é o nome da empresa, sabe? Chama Umicore. Umicore. Tá bom. E aí qual é a questão? Ela não permite que os países desenvolvam suas tecnologias de como reaproveitar esse material. Porque no fundo, muitos desses materiais, não só isso que o Felipe citou, mas vários materiais são materiais raros. São materiais que só alguns países é que produzem aquele tipo de material. Então a cotação desses minerais, elas estão subindo. Porque como estão se produzindo muitos equipamentos cada vez mais, né, a tendência é uma curva, né, crescente mesmo, né, uma reta já, né, não mais uma curva. Então, alguns países começam a ter a preocupação política mesmo de como terão acesso a esses materiais no futuro. Então, uma coisa que a gente tem que pensar é que a inovação tem que ser colocada nesse processo, não como uma despesa, um custo, mas como algo que você possa trabalhar essa cadeia produtiva de descarte, de reaproveitamento, do início ao fim. E que ela não fique restrita só a determinadas empresas ou determinados países. E eu acho que tem um outro aspecto de inovação aí que não é só assim, tem um aspecto importante de inovação que é desenvolver tecnologia para tratar desse tipo de material. Tem outro aspecto de inovação que é, no começo do processo, a indústria adotar medidas de fabricação que possibilitem que aquele material seja mais facilmente descartado ou que possa voltar. Existe um livro que é uma nova, enfim, uma escola de design de produtos que está sendo chamada de Cradle to Cradle, que é de um pesquisador, se não me engano, alemão, austríaco, chamado Braungart, em que ele fala justamente do berço ao berço, que a gente costuma pensar assim, do começo ao fim do processo, mas ele fala que as coisas têm que ser cíclicas. Então, ele propõe uma ideia chamada upcycling, que é quando
um produto que avança uma etapa na cadeia, ou seja, geralmente o produto sai, ali, extração de, pensando em eletrônica, extração do minério, fabricação dos componentes, montagem do computador, venda, uso, descarte. Quando a gente fala de upcycling, que não é reciclar é voltar para o começo do ciclo. Quando a gente fala de upcycling, é voltar a uma etapa, ou seja, ele voltar do uso para a empresa que montou aquele equipamento. Então, poder aproveitar alguns daqueles componentes e não mandar tudo para o lixo. Essa logística reversa. Isso não é logística reversa. É outro conceito? Isso é outro conceito, chama Faz uma upcycling. produção reversa. E daí você reaproveita mesmo algumas coisas? Na verdade, assim, isso é uma possível tendência da engenharia e no design de produtos. E, na verdade, é uma campanha que esses pesquisadores, o Braungart e mais um, que eu não lembro o nome agora, é uma campanha que eles estão fazendo para que as escolas de engenharia adotem isso no ensino, enfim, sobre design de produtos, sobre Então passaria pelo design também. Passa pelo design também, mas assim, convencendo a indústria a adotar medidas que possibilitem um impacto menor, um impacto ambiental menor. Tem alguém que já usa isso, alguma indústria? Enfim, no livro deles tem alguns exemplos, assim, principalmente de escala experimental, mas para os eletrônicos é muito interessante isso, porque o ciclo de vida é muito curto. Por questões que fogem até ao controle da indústria, o ciclo de vida é curto, muitas vezes assim, incentivado para a própria indústria, tem toda a questão de obsolescência programada. Tem um vídeo fantástico produzido pela TV espanhola que se chama Comprar, Tirar, Comprar. Comprar, jogar fora e comprar. E ele mostra várias coisas e o começo do vídeo é justamente mostrando um cara que tem uma impressora que para de funcionar. Ele leva a impressora para arrumar e descobre que não tem mais como consertar a impressora, mas depois, pesquisando na internet, ele descobre que a falha da impressora é artificial. Foi implantada pelo fabricante um chip que, depois de tantas impressões, faz com que a impressora não funcione mais. Você consegue ver esse vídeo no YouTube? Dá para ver no YouTube. Agora? Sim. Como é que é o título em espanhol? Comprar, tirar, comprar. Legal. Ou dá para procurar no YouTube também por obsolescência programada, e eu acho que encontra esse vídeo. Legal. E tem entrevistas de especialistas no mundo inteiro. Tem uma entrevista com o Sérgio Latouche, que é um teórico do decrescimento, que é um francês que está justamente pregando que as pessoas se contentem com menos, não queiram sempre comprar mais, consumir mais e descartar mais. Porque a gente tem esse grande problema, a gente gera cada vez mais lixo na vida contemporânea, agora com o Brasil, a economia se aquecendo e tudo mais, a gente tem esse problema. E tem um outro risco, que já que a gente está falando da economia crescendo e tudo mais, dos riscos que isso pode trazer, além do consumo, que aqui no Brasil a gente tem uma característica, tem um traço cultural, que é uma coisa que na Red Matter a gente sempre tenta valorizar, que é a ideia da gambiarra, a ideia de se apropriar dos poucos recursos que a gente tem à mão para fazer as coisas acontecerem, mesmo sem ter as ferramentas corretas, mesmo sem ter o equipamento certo, mesmo sem saber exatamente como funciona. Isso, hoje em dia, em um mundo de quase colapso ambiental, em um mundo de crise econômica internacional, isso pode ser visto como uma vantagem competitiva. Ou seja, a gente tem um senso de criatividade, de inovação cotidiana, que faz com que as pessoas saibam precisar gastar menos. Ou seja, as pessoas têm existe esse traço cultural no Brasil que incentiva com que as pessoas gastem menos. Com a economia aquecida, com essa questão do desemprego baixo e tal, a gente tem um risco que é a gente deixar de lado isso. Deixar de lado essa facilidade da inventividade cotidiana, da gambiarra, de fazer as coisas acontecerem, e a gente esquecer porque agora a gente pode comprar coisas vindas da China com o dólar baixo, que está aumentando agora um pouquinho, mas enfim. E eu acho que tem uma coisa aí uma coisa que é a gente valorizar essa questão da gambiarra, de fazer as coisas acontecerem e não precisar comprar sempre coisas novas, que eu acho que a gente precisa sempre trazer à tona. Assim. Eu queria voltar àquela questão antes da pergunta, da história da batata quente que ninguém quer assumir. A gente tem a lei, ok, daqui para frente as empresas os fabricantes a contragosto vão ter que se preocupar, mas a gente tem esse contingente gigantesco de equipamentos. De quem é a responsabilidade? Uma pergunta para os três. Quem deve se responsabilizar por isso? O governo pode lavar suas mãos, falar que já fez a sua parte com essa lei, a iniciativa privada pode lavar as mãos também, falar que não é responsabilidade dos importadores, e as empresas que teoricamente venderam esses equipamentos, nem tem representação oficial no Brasil. Afinal de contas, quem vai pagar essa conta?
Bom, a gente pode pegar um exemplo bem atual, de que vai se instalar uma fabricante de tablet aqui no Brasil. Você está falando da ZTE ou da Foxconn? De todas, né? Acho que são 20 empresas já. É que tem algumas que já estão e tem algumas que vão abrir linhas aqui. A ZTE e a Foxconn são os maiores. Foxconn, isso. A Foxconn faz os aparelhos da é Apple. bastante simbólica, até porque ela tem outras questões sociais envolvidas aí em outros países. De suicídio dos funcionários e tudo mais. O governo está incentivando isso, né? Esse governo, como teve um crescimento econômico no país, está incentivando o consumo. Então, se ele incentiva o consumo através, né, dessa proposta de aumento de renda média do brasileiro, ele também sim tem que assumir a sua parcela aí nesse processo. Eu acho que a parcela que ele pode assumir é justamente essa, é investir em pesquisa, em financiar formas de pesquisa em que esses equipamentos possam ser melhor trabalhados. Né? Que resultem em inovações como dessa empresa belga, por exemplo, que você tinha falado. Como a gente precisa pensar um modo de desenvolver tecnologia aqui para reciclar, ou para fazer essa proposta que o Felipe colocou, de como desenhar novos produtos, novos equipamentos, que já pensem nessa questão ambiental. Tanto na questão ambiental de usar menos materiais nocivos, quanto na questão ambiental de esses equipamentos serem intercambiáveis. Recentemente foi aprovado na Europa a lei que prevê um carregador de celular padrão. Sim. Que é uma coisa muito simples, né? Então o governo pode regulamentar coisas desse tipo que são extremamente simples de fazer. E aí, não só para o celular, mas para vários equipamentos, pode, né, começar a adotar outras formas de como reusar esse equipamento. Então, você precisa pensar que a indústria ela tem a capacidade de investir. Isso, né? Ela, por natureza, ela vive disso. E não financiar a pesquisa fora do país. Né? Não adianta dizer que a matriz é lá na China, porque essa ideia acho que já não existe mais. Né? Em termos de produção econômica, um computador ele não é produzido num lugar só. Vários componentes dele são produzidos em vários lugares do mundo. E às vezes é montado num país em que a mão de obra é mais barata. Ou no caso do Brasil, os componentes são trazidos para cá e simplesmente montados como uma forma não de trocar a tecnologia, mas de driblar a alta taxa tributária que o Brasil impõe a produtos importados. Né? Curiosamente por automação também. Né? Por automação. Você tinha falado logo no começo da questão da cooperativa de catadores. Isso. Quão popular vem sendo esse movimento nos últimos tempos? Então, isso é muito novo, mesmo para as cooperativas. Né? As cooperativas não têm nem noção de como tratar esse material. O CEDI, ele iniciou um processo educativo mesmo, formativo, junto às cooperativas. Então, ele oferece um curso básico para os catadores, para as cooperativas ou formadas ou em formação, de como tratar esse material, de como trabalhar inicialmente com esse material, né? Como fazer esse processo de triagem. Porque é isso que as empresas, na forma de cooperativa, irão fazer. Vão desmontar esse equipamento. E a partir de desmontado ele, vão ver o que é possível trabalhar. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que agora apareceu mudou o nome, né? Quer investir nesse processo para desenvolver uma tecnologia nacional de como reaproveitar esse material. Mas a gente está falando na filtragem e não no reaproveitamento. No reaproveitamento. Também? No reaproveitamento também. Tá. Como é que funcionaria isso? Isso ainda é projeto, isso ainda não existe isso de fato. Né? A USP, o que ela fez? Além de desmontar o CEDI, ela se associou a um laboratório dentro da própria USP chamado LASU, que trata da questão do ecodesign, isso que a gente tinha comentado aqui, de como pensar os equipamentos de forma diferente. O catador ele tem uma função privilegiada de estar muito próximo do descarte, de ver como é que esse processo acontece. Então ele entende o processo, né, já na sua etapa final. Então acho que ele, com o tempo, ele vai virar uma espécie de gestor ambiental, de como ver como que as pessoas descartam, mas o que eles descartam mais? Para você fazer análise, o que é mais descartado o tempo todo? No processo de coleta seletiva, você vai conseguir dimensionar isso, né? E vai saber o que está sendo jogado no lixo. A gente na Santa Efigênia, ao fazer uma pesquisa por lá, já viu que televisões
LCD já estão sendo descartadas. Né? Eu ainda não consegui comprar uma, então já tem gente já... Porque as pessoas estão trocando coisas mais modernas, maiores, de LED, Exatamente. e outras tecnologias. Então a gente precisa pensar nessa questão do limite. A que limite a gente pode chegar? Né? Acho que a indústria tem que participar ativamente nesse processo. É só produzir, mas o que as pessoas não sabem é que, por exemplo, esse equipamento que é muito bacana, muito interessante, dura muito menos do que o processo anterior. A televisão de tubo, CRT. Que durava 10, 15, até 20 anos. Esse, a média, deve ser no máximo 5 anos. Então, ao produzir dessa maneira, você criou uma cadeia de descarte, né, bastante rápida, nesse sentido. Eu imagino que vocês três têm contato com as pessoas, de maneira geral, que não estão inteiradas sobre esse assunto. Sim. Qual que é o nível de conhecimento dessas pessoas, um cidadão comum, digamos assim, sobre essa questão do lixo eletrônico? Cidadão comum é muito amplo, né, falar, porque você tem o cidadão comum, que é a pessoa que, sei lá, trabalha, um bancário que trabalha em São Paulo, numa grande cidade, e ele se sente atraído por um novo aparelho celular ou pela nova televisão. Você tem o cidadão comum que, por exemplo, está numa zona descentralizada também. Numa área de manancial, e que ele tá tendo a oportunidade de comprar o primeiro celular parcelado em 20 vezes e com câmera, e está super atraído por essas novas tecnologias e não tem conhecimento nenhum. Então, essa questão do lixo eletrônico, ela, enfim, não depende muito do nível da escolaridade, do poder aquisitivo. As pessoas ainda não caiu a ficha das pessoas que aquele produto que é lindo na propaganda da Apple, na propaganda, sei lá, qual for, ele tem um fim trágico lá na Santa Efigênia, de um catador sem luva, sem proteção, abrindo aquela máquina com as mãos todas machucadas, e está sendo contaminado por aquele processo. Eu acho que as pessoas ainda não entenderam toda essa cadeia produtiva. De onde vieram aqueles componentes e qual vai ser o fim daquilo lá. De repente, eles imaginam que é a mesma forma de um lixo orgânico, que você coloca lá, vai para um aterro e aquilo se decompõe. Vai fazer um adubinho numa horta. Exatamente. Por exemplo, na área de manancial aqui na represa Billings, você encontra terrenos baldios, assim, próximo à balsa, próximo à represa, com depósitos de lixo eletrônico lá, assim, na área de manancial. É óbvio que aquilo está indo para a água, não é assim, um córregozinho que vai vai contaminar 100 pessoas. Uma represa da cidade de São Paulo. Eu vejo bastante as pessoas que não estão inteiradas do assunto, tem muito esse equívoco de achar que reciclagem eletrônica é parecido com reciclagem de alumínio, então manda para o lixo que algum catador vai pegar e tal. As pessoas estão muito alienadas de como as coisas realmente acontecem. E em geral não se preocupam muito. Falam, eu vou jogar aqui, vou jogar no lixo. Eu escuto isso porque, enfim, sempre onde eu moro, desde que a gente começou a fazer reciclagem, sempre tem lixo eletrônico empilhado. E geralmente quem mora comigo acaba dizendo, não, senão dá um jeito disso aí, eu vou jogar tudo no lixo. Eu falo, não, isso aqui é tosta, não é meu problema, a prefeitura que se vire. E eu acho que a tua pergunta de antes, que é de quem é a responsabilidade, eu acho que a gente tem uma questão aí que é a responsabilidade de todo mundo. Continua sendo do governo, apesar da política de resíduos sólidos, sim, ainda é a responsabilidade do governo que tem que regulamentar, principalmente o poder público local agora tem que agir. Todas as administrações municipais têm que criar alguma resposta para a população. Como que a população faz pressão para eles? Cara, liga para a prefeitura, fala o que eu faço com o lixo eletrônico. Grava o que eles disserem. A prefeitura vai dizer, ou não é meu problema, mande para o fabricante, ou vai dizer, joga no lixo mesmo. Qualquer uma das duas respostas é uma resposta errada. Já estão previstas metas, né? Até 2014 esse programa tem que estar pelo menos encaminhado. Né? Sim. Então, assim, continua sendo do poder público. Continua sendo das empresas, porque mesmo que elas não tenham fabricado todo o material eletrônico que está no Brasil, elas fabricaram boa parte. Ou seja, que elas queiram dizer que seja 40%, que seja 50%, 60%, não interessa quanto. Mas elas têm responsabilidade nisso também. E principalmente a responsabilidade da sociedade.
no sentido de que cada pessoa contribui para esse problema, sempre que compra um material eletrônico, sempre que joga alguma coisa no lixo, sempre que troca o celular a cada 3, 4 meses. Eu já vi gente trocar 3 celulares no mesmo ano. A gente tem um recurso que é o único que existe no mundo, que é o guia do Greenpeace, Guide to Greener Electronics, guia para eletrônicos mais verdes. Que é um pequeno guia que eles fazem a cada 3 ou 4 meses, que eles acompanham os principais fabricantes de eletrônicos do mundo, como que esses caras estão se comportando em termos ambientais, sociais, no tipo de material que eles utilizam. Usar esse guia para comprar eletrônicos já é uma medida que as pessoas podem tomar. Perguntar para o fabricante do computador, do celular, ligar para o fabricante antes e dizer: vocês recolhem esse material depois que eu não usar mais, isso já é uma medida. Então todo mundo tem que se envolver com isso. E é uma questão que vai crescer cada vez mais. Se não resolver isso, daqui a 10 anos a gente vai estar atravessando a rua com um monte de lixo, vai tropeçar no lixo na rua, porque vai ter cada vez mais material. Ou seja, a gente tem uma questão política, a gente tem uma questão industrial, mas também tem uma questão de consciência social que envolve os consumidores, todos nós, para não achar que simplesmente é uma coisa que a gente vai conseguir empurrar com a barriga. Lorena, temos perguntas finais para encerrar? Temos uma pergunta que é bem legal e bem instrumental até. O pessoal está querendo saber aqui onde eles se informam para saber onde descartar o lixo eletrônico, para onde eles ligam, enfim, um número mesmo de serviço, onde eles podem se informar sobre isso. Número, acho que Não existe. Não existe. Tem uma forma de contato, então, se alguém quiser saber mais. Tem uma coisa que é o blog Lixo Eletrônico, lixoeletrônico.org, sem BR, que fala um pouco sobre a questão toda. Infelizmente, isso é parte da questão que a gente tem que tratar. Não existe uma resposta para essa pergunta. Todo mundo me pergunta, porque eu trabalho com metais, todo mundo me pergunta: o que eu faço com o lixo eletrônico? Eu falo: não sei. Primeira coisa, liga para o fabricante. Fala: eu tenho material de vocês aqui, quero me desfazer desse material. Segunda coisa, liga para a prefeitura, fala: eu tenho lixo eletrônico aqui, quero me desfazer. São as medidas que a gente pode fazer para começar a fazer pressão para que essas coisas aconteçam. Vocês têm um guia desse no blog, lixo eletrônico? A gente sempre comenta quando o guia é publicado, então a gente até traduz, às vezes, algumas partes e tal. A gente gostaria de fazer uma versão brasileira, mas isso acaba não sobrando tempo, porque o blog é um projeto independente, autossustentado e que as pessoas fazem quando tem tempo. Então, assim, mas o blog está lá, está no ar, desde 2008, aí, tentando trazer questões mais estruturadas e referências de fora também. Ótimo. Bom, encerramos então. Queria agradecer ao Marcelo, ao Mário e ao Felipe por participarem. Obrigado pela discussão. Esse foi o quarto debate do Encontro EducaRede 2011, promovido pela Fundação Telefônica. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, eu sou o Guilherme, um abraço, tchau.